O ministro Flávio Dino, com seu humor característico, também foi destaque no início da segunda semana do julgamento do Bolsonaro e outros réus acusados da trama golpista contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Vamos lá. Antes de apresentar o seu voto, ainda após o voto do Moraes, o Dino aproveitou para tirar sarro do advogado do Augusto Heleno, arrancando risos no plenário. E tudo isso aconteceu pouco antes da pausa pro almoço. Você já tá imaginando que piada foi. Vamos ver como é que isso aconteceu com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Nem perguntei, já botei o reggae. Porque é momento humor e piadas no julgamento dos golpistas no STF, né? Pois é, esse é o momento que a gente ainda gosta do Flávio Dino. Não que eu não goste mais do Flávio Dino, triste, mas... tá, gente? Mas, vamos aproveitar enquanto a gente tem um momento de simpatia aqui. Exatamente. O Flávio Dino, ele deu uma rasteirinha, assim, na expectativa e dos memes, sobretudo. Ele teve um tom muito mais sóbrio no seu voto. Só que logo após a votação do Alexandre de Moraes, depois de 5 horas, estava todo mundo muito cansado até, o Dino ele vai e faz um comentário bem interessante. Ele faz uma piadinha ali com o advogado do Augusto Heleno, o milanês, até o nome, né, gente, milanês, então, enfim. A gente tem uma pessoa ali que é um Dino brincalhão, é um Dino que a gente imaginou que continuaria também na sua votação pela tarde. E, infelizmente, não foi assim, uma grande pena. Mas eu vou te pedir, Ana, por gentileza, para trazer a piadinha do Dino. E para quem não lembra, ou não acompanhou mais cedo, o Alexandre de Moraes levou, além das 5 horas para fazer suas argumentações ali, por ser relator, por ser um momento histórico para o Brasil, mas o julgamento estava previsto para parar às 12 horas e retomar às 14 horas. E o julgamento foi até quase às 14 horas. Na verdade, chegou às 14 horas. Então, todo mundo já estava cansado, com fome. Foi complicado. A Sofia estava na live, almoçou aqui, a Ana também almoçou aqui na frente, né? Não tinha muito o que fazer, porque a gente estava acompanhando mais cedo. E aí, gente, o Dino resolve fazer essa piadinha aí. Vou te pedir para trazer na tela, Ana, por favor. Vamos lá, lembrem desse contexto. Era 2 horas da tarde, estava todo mundo morrendo de fome. Eu, particularmente, tinha nem tomado café. E aí me acontece esta situação. Vamos lá, vamos ouvir. Do ministro Flávio Dino. Eu consulto a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, se podemos voltar às 16 horas ou se preferem voltar antes. 15h30? 16 em ponto? 15h30 é suficiente, presidente. Inclusive, se Vossa Excelência quiser cancelar o almoço, eu e o advogado do general Heleno vamos ficar felizes, nós dois. Então, vamos voltar às 15h30 para a nossa sessão ordinária com o voto de Vossa Excelência. E eu vou proclamar o resultado parcial após o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, que julgava procedente a ação penal 2.668, nos termos do voto proferido, o julgamento foi suspenso. Pois é, gente. A Artemis está até perguntando, cadê o advogado do lanche nessas horas? Então, ele certamente estava acompanhando o julgamento. Era ele mesmo que o Dino fez a piadinha aí. Eu ainda, né, respondendo o safe aqui, eu ainda acho o Dino muito pimpão no STF, mas depois da votação, que a gente vai falar só sobre a votação em outro corte, sabe, ele deixou uma sensação no meu coração, assim, de que poderia ter feito mais brincadeiras. Mas depois a gente comenta sobre isso. Por quê? Porque tem gente que não vai catar a referência, porque não lembra do que o advogado do Augusto Heleno aprontou no momento em que estava sendo coletada ali as informações do julgamento, para o julgamento do Bolsonaro, e os réus estavam sendo ouvidos. Vou te pedir, por favor, Ana, para trazer, para a gente reviver este momento, que foi um outro momento épico, grande momento. Né, um momento assim, histórico também, do advogado chorão ali no STF, levando investida do Moraes.
Vamos lá. Eu entendo que o senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia tranquilo, iniciar sem agradecendo problemas. esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, Excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, Excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, Excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma. Por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, Excelência. vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, Excelência, só para não ficar tão em cima, porque dá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, Excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, Excelência. Pelo menos 10 horas para a gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos obrigado, intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Nossa, que maldade. Chorão. Eu quase fiquei com dó. Assim, Ana, o Alexandre de Moraes, ele tem uma boa argumentação ali, né? Neste caso, de fato, é um julgamento grande, o advogado, ele não deve ter outro julgamento nesse momento, assim, tão grande quanto esse, então, a gente imagina que, de fato, ele deva estar com uma dedicação intensa em relação a isso, e ele, de fato, se antecipar o processo, ele vai ter, né, se terminar no tempo, no hábil, ele vai ter a quarta, a quinta, a sexta, só demorou segunda e terça ali naquela fase. Diferente, inclusive, dessa semana. Essa semana começa na terça e vai até a sexta. Então, se não começar às 9 da manhã, por exemplo, e não até às 17 horas, até às 18, 19 horas, realmente fica muito difícil conseguir acompanhar. Então, eu até entendo o Alexandre de Moraes, mas foi constrangedor. E assim, não sei se você percebe, mas o advogado, o milanês, o advogado Lanches, que a gente adora chamar ele assim, ele já começa, já fez uma crítica ali a não ter lugar para estacionar. Então o Xandão já começa, você conseguiu sua vaga, advogado? Vai parar de reclamar agora, vai parar de encher nosso saco, advogado? Então ele já começa com aquele, lá vem aquele xarope de novo. Então foi engraçadinho, tanto o momento do Xandão para a gente, logicamente, eu acho que para o advogado que está sendo chamado de Lanches até agora não, mas também para o Dino hoje, que lembra desse momento épico e traz dando risadinha e está saindo em todos os portais, é um momento de descontração. Foi um momento de descontração do dia, além de algumas alfinetadinhas ali do Alexandre de Moraes, mas acho que esse foi aquela virada de chave, assim, para dizer, depois do primeiro voto a favor da condenação com pena máxima para todos os réus, a gente tem aqui uma leve descontração. Eu gostei dessa participação do Dino, é um Dino que eu gosto, é o Dino que eu abraço, é o Dino que lê brincante o Rocambole do Diabo, eu gosto desse Dino. Ai, tô sentindo uma dor nesse comentário da Daiane. A gente já vai falar sobre o resto da fala do Dino ali, mas esse momento, de fato, assim, é o Dino que a gente conhece, é o Dino que a gente espera, com um bom humor ali. Eu vou acompanhar aqui o voto da relatora. Assim, eu sinto a dor do advogado Lanches. Senti naquele momento, assim, sabe, como alguém que com frequência emenda um dia de trabalho no outro, assim, sem pouco tempo para qualquer coisa. Né, alguém que não funciona bem com fome também, eu consigo compreender a recomendação. Naquele momento ali, eu acho que Alexandre de Moraes foi um pouco cruel, né, mantendo as 9 horas, eu acho, sim, vou conceder essa consideração aí para o advogado Lanches. Mas ele estava nessa posição de poder e aí paciência, né? Também não dá para ter tudo. Eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho e vou contar essa história brevemente ali. Eu fui semana passada no julgamento,
E aí vou justificar aqui um pouco o advogado Lanches. A galera estava dizendo não dava para ele levar um almoço, não dava para ele, né, levar aí uma frutinha, alguma coisa. Eu não sei como é que é para os advogados, pode ser que as regras sejam diferentes, mas para quem estava lá assistindo é difícil de entrar com comida, eles não deixam você entrar com comida no plenário do STF, não, tá? Teve gente ali levando marmita, que a marmita ficou, eu tava levando umas balinhas de gelatina ali, foi complicado também. Então é difícil. Tem um cafezinho ali do lado, você pode sair da sala e tomar um café, eles gentilmente te cedem um café, mas é isso, não tem uma puta bolachinha daquele lugar. E ficar lá o dia inteiro é punk, é complicado. Compreendo Lanches também. E aí eu tava lá tomando meu cafezinho, inclusive numa hora dessa aí durante as sessões na semana passada. Quem que puxa papo comigo? Advogado Lanches. Porque, né, essas são as vantagens de ser um jornalista da internet, a pessoa não saber quem você é, puxa papo ali, não sabe que você é de um veículo esquerdalha, né? E aí o que acontece? Toda a minha força de vontade, Dai, foi em não fazer piada com Lanches. Eu te juro. Você falou, não vou fazer essa delicadeza. Eu ia perguntar para ele se ele tinha almoçado, se ele tinha feito um lanche. E eu, assim, o blanche dele, como é que está seu blanche hoje? Eu vou ser polida, eu não vou fazer isso, né? Conversei simpaticamente, né? Depois eu acho que ele olhou as thumb do canal ali, soube que tipo de canal nós somos. E aí a cara dele fechou e eu devo dizer que eu perdi o amigo e perdi a piada. Na mesma conversa, eu devia ter feito a piada do lanche. Flávio Dino não teve a mesma restrição que eu, até porque, né, ele, né, não tem nada a perder, né, fazendo esta piada, e cedeu aí os seus pensamentos intrusivos. Eu sei como é que é, Flávio Dino, eu sei como é que é. Cedeu os pensamentos intrusivos, fez a piada dos lanches, e este talvez tenha sido o ponto alto de Flávio Dino nesse julgamento, hein? Vamos saber mais sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim. É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Não, eu vou aproveitar que a Sinara tá aqui falando aqui, ó. Aposto que nem era café Vero. Vou aproveitar para dar esse recado, então. Eu vou aproveitar, já que temos alguns minutos aqui nesse corte, para fazer a recomendação da Vero Cafés. É um serviço de assinatura de café. Se você que é louco do café e não vive sem café, é isso. Você faz a assinatura de serviço e eles mandam para a sua casa todo mês cafés especialíssimos. Eu tenho um aqui, ó. Aham. Tá aqui o meu café especial, meu café em grãos, porque eu sou a chata do café em grãos. Eu gosto realmente de café bom, tá? Não suporto café ruim, não. Esse aqui é um café muito bom. E vocês podem assinar o serviço, conhecer, usando o cupom METEORO. Você ganha 30% de desconto na assinatura mensal, ou você ganha 10% de desconto nos itens da lojinha, ou você ganha 4 brindes na assinatura anual, que são muito bons, viu? Eu super recomendo. Tem uma prensinha francesa muito legal. São cafés de ótima qualidade, rastreáveis, você consegue saber de onde vem, qual é a responsabilidade dos produtores. É um serviço bacana e, ao mesmo tempo, é um serviço gostoso também, tá? Fica aí a recomendação. E agora sim, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos, lanches do dia. Não sei se vai ter lanches mais. Acho que não vai ter lanches, gente. Tomem um café por mim, tá difícil a situação. Beijos.